Olá pessoal do canal Janelas do Coração, graça e paz a todos. Hoje eu quero trazer diretamente do coração de Deus para o seu coração uma palavra. Eu lendo, estudando a Bíblia aqui, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Eu me deparei com um trecho, uma passagem, um relato bíblico que me chamou muita atenção os detalhes, né? A Bíblia, ela é para os espirituais. A Bíblia, ela é para quem tem discernimento. A Bíblia não é apenas um livro qualquer. Eu costumo dizer que respostas para a nossa vida nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Ela fechada é um livro. Agora, ela aberta é o próprio Deus falando conosco. A revelação está tudo dentro da Bíblia. Embora hoje haja pessoas que vão em busca de revelações, né? Porém, por falta de conhecimento, essas pessoas esquecem que a revelação é a palavra, é a palavra. Reafirmando, né, o que eu acabei de dizer logo há pouco, que qualquer resposta para nossas vidas nós encontramos aqui na palavra. E ao meditar nesse trecho que está aparecendo na tela, né, é, me traz à tona algumas coisas que eu não tinha percebido, não tinha percebido, sim, coisas que eu, quando eu outrora li, né, passou despercebido, mas quando a gente abre a Bíblia e lê aquilo ali e olha dentro das entrelinhas, a gente se depara com coisas que não é coisas aleatórias, não são aleatórias assim, apareceu porque apareceu. Não, não, não é não. E sim é o Espírito de Deus falando aos nossos corações, certo? O trecho em questão está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. De novo. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Jesus tem como título Jesus cura Jesus cura o empregado de um oficial romano. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Um oficial romano. Você tem noção de quem é um oficial romano? Primeiro a gente vamos comentar algo em relação a esse sujeito, um oficial romano. Esse trecho a gente encontra também em Lucas, capítulo 7. Lá diz que ele é um centurião, né? Mas não tá diferente. É a mesma coisa, né? Um centurião, ele nada mais é do que um líder que está sobre a liderança de um grupo de pessoas, de homens, de um exército, de um pelotão. Esse pelotão não é um pelotão de 4, 5, 6 pessoas, né? Segundo os estudos que eu busquei, está entre 80 a 100 homens ali. Bastante gente, né?
faz um estrago bastante um pelotão desse do exército. E esse centurião, a Bíblia não diz o nome dele, a Bíblia não relata, não diz aqui, o centurião era fulano de tal. Porém, a Bíblia relata que ela mostra pra gente a posição dele. Posição, centurião, porque ele era o líder. Hoje, eu vou tentar contemporaneizar a vocês. Se fosse hoje, seria o quê? Seria um coronel, tenente, ou um capitão ali, né? Dentro do exército, né? Dentro do exército. Então, era um cara muito respeitado. Ele tinha uma autoridade grande. Só o fato de ele ter subordinados a ele 100 pessoas, 100 homens, né? Então a gente já sabe que a autoridade dele era bem grande ali, era bem eminente, né? E esse homem, a Bíblia relata a posição dele, né? O versículo 5, vamos começar. O título é esse aqui: Jesus cura Jesus cura o empregado de um oficial romano. o empregado de um oficial romano, né? Tem um outro personagem nesse trecho aqui, que eu estou dizendo a vocês, o empregado. Tem o oficial, tem Jesus, e aparece ali no meio o empregado. Embora ele seja o menos favorecido, o menos destacado, posso dizer assim, ele foi a fonte principal, né, disso aqui está escrito aqui na Bíblia e ter deixado uma mensagem, quem sabe para você que está ouvindo essa pregação, essa palavra, essa palestra, né? O versículo 5 do capítulo 8 de Mateus. Bem pouco levou Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, Bem pouco levou Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrado. quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, Jesus entrou na cidade. Qual foi a cidade? Isso. Cafarnaum é uma cidade que fica na região da Galileia. Galileia é uma das regiões do estado de Israel. Israel tem 6 regiões, não é? Israel é um estado unificado. Ele não tem estado igual aqui o Brasil. Estado Paraná, estado de São Paulo, Fortaleza. Não, não. Israel ele é composto de regiões. E cada região tem as suas sub-regiões, né? As 6 regiões de Israel é região norte. Esse é o nome, né? Região norte. Tá na região norte. Região da Galileia, a região de Gêneve, Négev, acho que é isso o nome, me esqueci que eu estava lendo um dia desse. Tem a região na Cisjordânia, da Cisjordânia, né? Tem a região central, onde está localizado a capital do país, que é Tel Aviv. E tem também a região de Jerusalém, que é a mais conhecida, que está também a cidade de Jerusalém. Tem a região de Jerusalém e tem a cidade de Jerusalém. Embora o país, a cidade mais conhecida de Israel seja Jerusalém, a capital é Tel Aviv. São poucos os países, né, que têm como principal cidade a capital. Lá no exterior, o povo fala em Brasil, vem logo na cabeça o quê? Rio de Janeiro ou São Paulo? É.
Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, mas a capital é Brasília. Não é tão conhecida lá fora como essas duas que eu citei. Enfim, eu gosto de relatar isso porque são curiosidades, né? E dessas 6 regiões do estado de Israel, Cafarnaum faz parte da Galileia, ali, né? Região da Galileia. Cidade de Cafarnaum foi uma cidade, um vilarejo, eu acredito, né? Cidade, vou chamar de cidade, que é uma cidade que hoje não existe mais. Foi destruída, houve um terremoto, ela se manteve. Houve outro terremoto, ficou parcialmente destruída. E depois do terceiro terremoto, ela foi resumida em ruínas, a cidade de Cafarnaum. Hoje, se a gente for, você que já foi em Israel e for procurar Cafarnaum, hoje não existe mais, só existe ruínas, só ruínas, tá? Mas antes disso tudo acontecer, é, a gente vamos relatar o fato, né? Que Jesus entrou em Cafarnaum. Sim, quando Jesus entrou na cidade. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. aqui, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Não era a primeira vez que Jesus estava naquela cidade. Aquela cidade Jesus frequentava bastante, e ia lá com bastante frequência. A Bíblia, o Novo, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, estão recheados de prodígios, milagres e maravilhas que aconteceram através de Jesus em Cafarnaum. Mas onde eu quero chegar é que eu quero dizer para você que Cafarnaum, na época, antes de ser destruída, ela era uma cidade. Como é que dá o nome? Deixa eu se lembro da palavra. Cosmopolita. É isso daí, cosmopolita. Você pode pesquisar depois aí no Google, no seu dicionário. Cosmopolita é uma cidade que tem muita gente de fora que adota aquela cidade como sua pátria. Embora os que moram nela, os que nasceram naquela cidade, não não reconhece a sua cidade como sua pátria. Não sei se vocês conseguiram entender. Deixa eu ver se consigo pensar num exemplo bem palpável. Tá, Brasil. O Brasil, de uns 5 anos para trás, existia um governo no Brasil que ele é um governo cosmopolita, eu posso dizer. É um governo que não, digamos, reconhecia o patriotismo, entendeu? Na verdade, esse governo que passou, e é o governo que a gente tem aqui, estamos hoje, né? Eu não estou falando de política, só contando os fatos. É um governo não patriota, entendeu? É um governo que não tem amor à pátria, sabe? É um governo que não defende a pátria, tá? Então é mais ou menos isso que acontecia em Cafarnaum. Cafarnaum acontecia mais ou menos isso que acontece hoje no Brasil. As pessoas que vinham para Cafarnaum valorizavam mais a cidade do que os próprios moradores, os raízes ali, né? Então existia isso daí. E também uma outra coisa que havia na cidade era muito gentis, era a união de gentis e judeu. Aqui é onde eu quero chegar. Esse amontoado de gentios, que eram os não-judeus, e os judeus, isso fazia com que os líderes religiosos daquela cidade desacreditassem
sabe? Eles acreditassem na fé do povo, na crença do povo, sabe? E os líderes, os chefes religiosos daquela época, eles ficavam muito, digamos que, em cima do muro, assim posso dizer. Ficavam em cima do muro, a ponto de criticar os judeus, que era o povo que eles tinham liderança, e criticar também os gentios que vinham de fora, né? E se assentava naquela cidade e morava ali, construía seu lar, sua família, sua vida ali naquela cidade, né? Tá. Essa foi uma breve relato de para você conhecer Cafarnaum, tá bom? Agora Jesus vem entrando em Cafarnaum. E quando ele adentra a cidade, O oficial romano foi encontrar-se com ele e impediu. ele recebeu a visita de alguém. Ele foi abordado por alguém. Eu imagino ali, né? Jesus entrando na cidade, a sua escola apostólica, que eram os seus 12 discípulos, vinham com ele ali, tal, vinham andando, Jesus vinha na frente, e os discípulos atrás ali, cada um com um maço de profeta na mão, tal, e se cutucando, cochichando, ó, né? E tá levando a gente para Cafarnaum de novo. Essa cidade era uma cidade muito criticada, sabe? Era uma cidade que era muito criticada pela região também, pelo fato que eu acabei de contar a vocês. E agora Jesus e a sua escola apostólica vem entrando na cidade e de repente alguém para aquela comitiva. Quando os discípulos olham, Jesus olha, era um, um centurião, Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, o oficial romano foi um oficial, né? Parou. Logo os discípulos se assustaram. Ah, o quê? Eu falei, eu falei que não era para ele ter vindo aqui, mas ele quis trazer a gente e tal. Um cochichando com o outro ali, né? E, e aquele oficial veio em direção a Jesus, porque ele já sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já ouviu ou já viu o que Jesus poderia fazer, o que Jesus tinha feito das outras vezes que esteve naquela cidade, né? E agora ele vem se aproximando de Jesus, tá? E disse, deixa eu ler que aqui, curasse o seu empregado. e pediu que ele curasse o seu empregado. Eu imagino a cena. Opa, mestre, Jesus sim. Eu eu tô com meu empregado doente, moribundo, na minha casa, um servo que eu gosto bastante. Eu estimo bastante aquele cara e meu empregado e ele está agora enfermo, doente, que está de leito. Ele lhe disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente e não pode nem se mexer nada. Olha o que ele disse Que aqui. curasse o ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente O meu empregado está na minha casa tão doente que não consegue nem se e não levantar, pode nem se mexer nada. que não pode nem se Ele mexer está na sofrendo cama. demais. Ele está sofrendo demais. Isso aqui é o centurião falando para Jesus. Deve eu vou lá curá-lo? Ele está sofrendo demais. Ele está sofrendo demais. E de pronto, né? Imediatamente Jesus dá uma olhadinha para trás, ali, que Jesus é onisciente, né? É Deus. Sabia do pensamento dos discípulos, sabia que os discípulos vinham se cutucando e vinham reclamando porque Jesus estava levando eles para aquela cidade que era criticada, que não era bem vista. E Jesus deu uma olhadinha por cima do ombro para trás ali e olhou para o oficial e disse: Eu vou lá na tua casa, vamos. E seguir o caminho, né? Deve eu vou lá curá-lo? Disse Jesus. E seguir o caminho, andando em rumo, em direção à casa do oficial de justiça. O oficial romano respondeu, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre. Chegaram num determinado
ponto do caminho, né, próximo ali, na esquina da casa do cara, o oficial se virou para Jesus e disse: Não, mestre, mestre, não, 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 por favor, eu não sou digno que você vá à minha casa. Vamos ler o que ele disse aqui. 7:8 O oficial romano respondeu. O oficial romano respondeu: 7:8 O oficial romano respondeu. Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Não, senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Se a gente for para a leitura aqui, o que que vem na nossa cabeça, né? Mas vamos continuar. Somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Aí aqui tem o contexto, né? O texto todo. Não, senhor, não mereço que o senhor vá à minha casa. 8 Somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Olha a fé desse cara, né? 9 Eu também estou debaixo da autoridade. E ele continua dizendo: Eu também estou, olha, um oficial romano, um oficial de justiça, né? O cara tinha muita autoridade, o cara tinha poder, o cara tinha muita bagagem naquela época, entendeu? E ele disse aqui, ó: 9 Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados. Eu também estou debaixo de autoridade Eu também. também estou debaixo da autoridade de Superiores. oficiais superiores. Eu também estou debaixo da autoridade superiores. O que ele quer dizer? Ele diz que, embora ele seja uma liderança, um oficial e tenha autoridade, ele diz que ele também está sob uma autoridade. Tinha alguém acima dele, sabe? É. Sim, soldado. Obedece às minhas ordens. E tenho soldado que obedecem a minhas ordens. Aqui ele não se exaltou, não, diante de Jesus, né? Ele não se, ele não agiu com, como é que eu posso dizer, com exaltação, né? Ele não se mostrou lá, porque eu sou oficial. O senhor vai ter que ir na minha casa, curar o meu servo. Não, não. Aqui ele disse: Não, senhor, eu não mereço que o senhor vá na minha casa. Imagina a voz daquele cara, o coração dele. Eu imagino o coração daquele cara pensando ali que o amigo dele, o empregado dele, que ele gostava tanto, que tanto ele estimava, estava doente, quase morto, em cima da cama. E ele pensando com ele mesmo ali, esse Jesus vai curar ele. Tá? E ele não se amostrou, ele não se exaltou. Ele disse: Eu estou sob autoridade. Embora eu tenha autoridade sobre muitos, eu também estou sob autoridade, né? Também para o meu empregado. Faça isso e Eu posso dar ordem, minha ordem também para o meu empregado. E ele faz. faça isso e ele Certo, faz. quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam. Eu afirmo Tá. No versículo também, 10, certo, quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado. quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado. São poucos, às vezes, os trechos, os relatos bíblicos que a gente vê isso acontecer. Jesus se admirar, né? Jesus se admirou. Não da atitude do cara, não. Jesus não se admirou da atitude dele, Também, certo, não. quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam. Eu afirmo a vocês que Jesus ficou muito admirado disso e disse: também, certo, quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam. Eu afirmo a vocês que Eu afirmo. Aqui é Jesus falando. Eu afirmo que isso é verdade. Não? isso é verdade. Eu afirmo que isso é verdade. Isso o quê?
O quê? O que foi que aconteceu antes desse fato aqui, de Jesus falar isso? O cara, se ele praticamente disse, eu não sou ninguém. Embora eu tenha poder, embora eu tenha autoridade, embora eu seja um oficial, trabalhe para Roma, eu não sou ninguém. Isso aqui Jesus entendeu como humildade. Humildade, né? Sabe que muitas das vezes nós pedimos coisas para Jesus em nossas orações e se esquecemos da humildade, tá? Ah, por que tá falando isso? Por que tu tá falando assim? Eu falo isso porque eu mesmo já fiz orações cobrando Jesus, cobrando que eu mereço. Eu não mereço nada. Quem sou eu? Eu sem Jesus não sou ninguém, né? Mas para mim ter ele ali, eu tenho que me humilhar. A palavra-chave hoje é humilhar, humilde, humildade. É essa a palavra. A palavra-chave hoje, se tu está assistindo esse vídeo, escreva nos comentários, pode pausar o vídeo. Escreva aí nos comentários humildade, tá? Não importa o que tu é, Jesus não quer saber o que tu tem, se tu tem um emprego bom. Jesus não quer saber se tu tem um apartamento no centro, um triplex. Jesus não quer saber da tua conta bancária. Ele não quer saber se tu mora numa cidade, num local nobre ou numa palafita. Ele não quer saber se tu trabalha na feira ou num cargo federal. Ele não quer saber. Jesus ele não quer saber de status. Eu sempre bato nessa tecla. Deus ele não quer saber do teu status. Ele quer saber do teu coração. Ele quer humildade. Lá em Mateus 11:28 diz, 11:29 diz: porque sou manso e humilde de coração, né? O 28, versículo 28 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender de Jesus a mansidão, a humildade. E as portas só vão se abrir para tu se tu mudar a tua maneira de orar. Se tu mudar a tua maneira de pedir, sabe? Então, voltando aqui. Onde digo a vocês que muita gente vai. Isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam. Jesus ficou muito admirado e disse aos que o seguiam. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam. E disse aos que Isso é seguiam. verdade. Isto é verdade. Nunca vi tanta fé. Nunca vi tanta fé nem mesmo Isso é verdade. entre o Nunca povo vi de tanta Israel. fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Nem mesmo entre o povo de Israel. Quando o oficial virou para Jesus e disse: não, não, não sou digno, você lá na minha casa, eu quero só que o Senhor me dê uma palavra. Sabe por quê, Jesus? Porque eu tenho autoridade, embora eu tenha autoridade, eu tenha poder, dessa maneira eu também sou
Estou sob ordem de alguém acima de mim. E quando eu falo pro meu empregado, vai, ele vai, vem, faz isso, faz aquilo, ele faz. E Jesus se admirou com aquilo. Ele não se admirou com as palavras daquele cara, ele se admirou com a humildade. Embora ele tivesse aquela posição, Jesus olhou para o coração daquele cara e Jesus se admirou. Porque Jesus disse assim: Isso é verdade. Isso é verdade. Ó, isso é verdade. O quê? O que ele dizia? Sim, porque estava saindo do coração. O cara estava sendo humilde, sabe? E Jesus se virou, estava de frente com o cara e se virou para os que o seguiam, que estavam os 12 discípulos. E naquele momento, naquele minuto que Jesus tinha sido parado pelo oficial, começou a se juntar gente, né? E o pessoal começaram a ver o que iria acontecer. Nossa, olha ali, ó, o oficial tá parando Jesus. Olha, bora ver o que vai acontecer. Aí fizeram aquele monte de gente ali, começaram a seguir e tal. Aí Jesus se virou e disse: Vocês sabiam que isso aqui é verdade? O que esse cara falou? Embora ele tenha autoridade de fazer o que quiser com vocês aí, vocês. Mandar prender, pode mandar soltar. Mas em relação à fé desse cara, em relação a isso, a fé. É sempre verdade. Nunca vi tanta fé. Ó, nunca vi tanta fé. Tanta, olha essa palavra tanta aqui, ó. Tanta. Você conhece essa palavra? Tanta. Isso aqui Multiplicação de. isso aqui sugere quantidade. Isso aqui sugere muita coisa. Aqui Jesus está quantificando a fé daquele cara. Nunca. Olha Jesus aqui, ó. Olha o que Jesus falou daquele cara. Meu Deus. Ô Jesus, tá maravilhoso. Louvado seja o teu nome. O próprio Jesus disse: Jesus andava com quem? Com 12 discípulos. Jesus andava com homens que eram ensinados todo dia e noite ali. Aqueles homens viam o milagre dia e noite de Jesus. Mas Jesus nunca falou para os seus discípulos o que ele disse para esse cara. Nunca vi tanta fé. Olha aqui, ó. Nunca vi tanta fé. A primeira vez, a primeira vez que Jesus deparou com um ser humano, um ser mortal ali, que era o oficial romano, que demonstrou tanta sinceridade, tanta humildade, uma humildade imensa, imensurável, né? A ponto de Jesus dizer: Nunca vi tanta fé. Jesus disse assim: Ei, vocês aí que me seguem, ei, tu que diz que é crente, que tá todo o tempo da igreja, tu que diz que lê a Bíblia toda hora, tu que vive acordando de madrugada para orar, sabe que eu nunca vi tanta fé assim, tanta fé, E. Tanta fé. Nem. Em ó. Povo de Israel. nem mesmo, Ou ó. Entre. Mesmo. Em. nem mesmo entre o povo de Israel. Israel. Nunca vi tanta fé assim, nem mesmo entre o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? Nova notificação de WhatsApp da Isaú. Quem é o povo de Israel? É aquele povo lá do estado lá, judeu? É, também. Mas a partir do momento que tu confessa o nome de Jesus, aceita o nome dele, tu passa a ser um israelita. Tu passa a fazer parte do povo de Israel. Mas com uma distinção. Com essa palavra aqui eu encontro uma distinção, uma diferença, né? O oficial romano, ele foi humilde e ele demonstrou
uma fé imensa para com Jesus em relação à necessidade dele. E Jesus virou e disse: "Ei, você foi sincero, meu filho. Você tem fé, né? Tanta fé, grande, né? A palavra diz que, em outra parte da Bíblia, diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. Qual é o tamanho de um grão de mostarda? Minúsculo, né? Uma coisa bem minúscula, bem pequenininha, que às vezes é preciso um microscópio para a gente ver. A gente tatear assim a gente não consegue. E Jesus está dizendo que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente fala para o monte, monte lança-te ao mar. O monte. Olha a comparação que Jesus está colocando. Uma coisa minúscula para um monte, uma muralha, uma montanha. Um grão de mostarda, uma coisa minúscula, microscópica, para um morro. Um morro você consegue ver de longe. Você está a quilômetros de distância, você consegue ver onde tem um morro, um monte, uma montanha. Porém, um grão de mostarda tu não consegue ver. Se não tiver a vista boa, boa, boa mesmo, ou precisando de um microscópio. Entendeu? Olha a comparação. E a fé daquele homem, o próprio Jesus disse: nunca vi tanta fé assim, nem mesmo entre o povo de Israel. O que Jesus está dizendo aqui? Oh Deus, é maravilhoso, obrigado. Jesus está dizendo que o povo que chama pelo nome, que ora, que canta, tá ali, oferta, dá o dízimo, né? Ganha almas. Esse povo, às vezes, ele não tem tanta fé assim. A fé é muito. Não é nem do tamanho do grão de mostarda. Essa fé, ela é minúscula. Essa fé, ela é quase que não existe. Existe, mas minimamente, entendeu? Mas aquele homem, ele foi honrado pelo próprio Deus ali. Fato o qual eu estou relatando para vocês hoje aqui porque está escrito na palavra. Se esse fato não tivesse acontecido, talvez não estaria aqui, né? E Jesus, Deus, ele olha o teu coração, não te esquece. Ele quer saber do teu coração, da fé. E a palavra-chave que eu disse que é humildade. Tá bom? Ele não quer ver status. Ele não quer ver o que tu tem, o que tu é, qual é a tua posição, qual é a tua conta bancária. Ele quer ver a humildade, tá bom? Hoje quero deixar essa palavra no teu coração para que você medite, né? E se possível, tiver enquadrado, mude o teu jeito de orar e pedir, sabe? Não te coloca num patamar acima, achando porque tu é, pelo que tu é ou pelo que tu tem, tu acha que tem autoridade e poder. Não. Talvez seja por isso que tu até hoje não conseguiu o que tu mais almeja. Para de falar com a boca. Para de pedir com a boca. A partir de hoje, fale com teu coração, tá bom? Eu acho que eu não posso nem. Poder eu posso, mas nem vou falar mais o final, porque com tudo isso, você já sabe o que pode ter acontecido, tá bom? Que a palavra de Deus seja plantada no teu coração e hoje para sempre Jesus te abençoe, em nome de Jesus.